O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos sentar um instantinho, filhos queridos? Que bom que você veio rezar com a gente hoje, quarta-feira de cinzas. Isso enche o coração da gente de alegria, porque nós temos a missa de cinzas hoje em todas as nossas comunidades. Tivemos hoje pela manhã e a igreja estava com bastante gente também, não estava tão cheia quanto agora, mas agora à noite igreja cheia, todas as nossas comunidades com igreja cheia, dá uma alegria, uma esperança de que vamos viver uma boa quaresma, todos começando bem. O dia de hoje, quarta-feira de cinzas, marca também a abertura da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e educação. O lema é: fala com sabedoria, ensina com amor. É do livro dos Provérbios. Fala com sabedoria, ensina com amor. Fraternidade e educação, porque é o tempo que a gente vive de uma educação tão esfacelada, com doutrinação, com ideologização, onde a gente precisa cada dia mais formar cidadãos para o mundo, homens e mulheres de valor, que tenham os valores, né? Que sejam sóbrios, que tenham personalidade, que sejam senhores de si, que saibam se posicionar. A igreja percebe o quanto está urgente refletir sobre a educação. Inclusive, nós queremos formar na paróquia a pastoral de educação. Se tiver alguém envolvido com educação, professor, mestre, pedagogo, que gostaria de fazer parte dessa pastoral, procura a gente. Vamos formar a pastoral de educação aí para trabalharmos essas coisas na nossa fé. Começamos a quaresma, filhos amados. Qual que é o grande pedido da quaresma para a gente? Primeiro versículo que nós lemos hoje na liturgia, da profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 12. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, voltai-vos para mim. Esse tempo que a igreja nos dá todos os anos, para nós atravessarmos com Jesus o seu deserto, os 40 dias que Jesus ficou no deserto, de hoje, quarta-feira de cinzas, a Páscoa da ressurreição, são 40 dias, para nós vivermos com Jesus a travessia do deserto. É o tempo oportuno para nós seguirmos a profecia de Joel,
voltai-vos para mim, convertei-vos para mim de todo o coração. Uma conversão para Jesus, olhar para Jesus, buscar Jesus, rasgar o coração e não as vestes, porque já nessa época aqui, na época do profeta Joel, lá antigamente, os judeus também já tinham os seus ritos penitenciais, se vestiam de cinzas, deitavam nas cinzas, para lembrar que são pó, somos pó, viemos do pó e ao pó voltaremos, se vestiam de cinzas e rasgavam as suas vestes. Só que aí o profeta está falando aquilo que Deus inspira no coração dele, e Deus fala para as pessoas daquele tempo: voltai-vos para mim, rasgai o coração e não as vestes. O que Deus quer não é uma prática externa, mas é uma coisa mais profunda de dentro da gente, que a gente olhe para o Senhor e deseje de todo o coração ser cada dia melhor, cada dia mais nobre, cada dia viver melhor os valores. Então essa época de Quaresma pede que a gente olhe para Jesus com desejo sincero de transformação de vida mesmo, de avançar. Por mais santo que você seja, por mais nobre que você já está prontinho? Se Jesus aparecesse agora aqui, todos nós, os santos dessa igreja, e ele perguntasse: quem está prontinho para voltar para o céu comigo? Agora! Quem de nós estaria prontinho? Então, por mais santinhos que nós sejamos, nós precisamos todo dia mais de conversão. Mas essa conversão é essa que o profeta Joel fala: voltai-vos para mim de todo o coração, rasgai os corações. Então é a época de a gente rasgar o coração, se abrir diante de Deus e dizer: Senhor, converte-me, quebranta meu coração. É época de a gente fazer propósitos para essa Quaresma, propósitos sinceros para a gente tentar cumprir. Jesus Cristo, no texto do Evangelho, esse belíssimo capítulo do Evangelho, vai também falar para os judeus do seu tempo, o Evangelho de Mateus. Os judeus do tempo de Jesus eram judeus, mas ainda não eram judeus cristãos. Jesus é que implanta o cristianismo. Então os judeus do tempo de Jesus também viviam essas práticas do jejum, da caridade e da oração, procuravam viver. Só que aí Jesus também vai, como Deus Pai falou a Joel, Jesus também fala para os seus discípulos. É sempre bom, né? Naquele tempo disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, capítulo 6, versículo 1 de Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos, aos seus. Ele está falando para aqueles que estão pertinho dele, que é você no dia de hoje, sentado nesse banquinho. Você é um discípulo de Jesus. Para você Jesus fala, como que dizendo: olha ao redor, olha as práticas externas, olha as práticas exteriores, não adiantam de nada. Jesus diz, ele diz: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos pelos homens. Não praticar a vossa justiça, jejum, caridade e oração, na voz de Jesus, na boca de Jesus, nos lábios de Jesus. Jejum, caridade e oração são questão de justiça. É justiça. Praticar o jejum, a caridade e a oração é justiça com Jesus, é justiça com o Senhor, é justiça com esse que diz assim, ó, na segunda leitura de Paulo aos Coríntios: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri, e agora é o momento favorável para você, é o dia da salvação para você. Então, assim como eu fiz justiça, como eu te ouvi quando você clamou a mim, no momento da salvação eu te socorri, no momento em que você clamou eu te socorri, agora é teu momento de fazer justiça. Justiça, caridade, oração, jejum é justiça. Só que você precisa tomar cuidado para não fazer a sua justiça na frente dos homens para ser notado pelos homens, mas fazer para Deus, rasgar o coração. Rasgai o coração e não as vestes. E aí Jesus vai pontuando, né? Por isso, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, para serem elogiados. Quando der esmola, não toque trombeta. Jesus está falando do tempo dele. Nas igrejas, né, nos templos do tempo de Jesus, né? Lembra daquela parábola da viúva que deu uma moedinha? E o Senhor diz, ela deu mais do que os outros todos? Porque tinha lá, do lado da caixinha da oferta do templo, alguém que ficava com uma corneta. Quando alguém chegava e dava uma nota de 200, ele tocava a corneta. Todo mundo sabia quem tinha dado 200. Se alguém chegasse ali e passasse
um cartão de crédito, como tem os nossos irmãozinhos afastados aí, que já tem maquininha para fazer oferta no cartão, tocava trombeta. Quando chegava a mulher, a viúva, e oferecia uma moedinha, não dava som nenhum. Então Jesus diz: não dá a tua oferta só para que toquem a trombeta, porque aí você já recebeu recompensa, as pessoas já te reconheceram, que bom, que bonito. Não, faz a oferta porque você sabe que tem alguém que precisa. Dá a tua caridade porque você sabe que do outro lado alguém precisa da tua caridade, porque você sabe que aquilo que você tem. Na missa da manhã eu falava assim, às vezes nós temos, o suficiente para vivermos bem, ainda uma gordurinha, eu dizia, e aquela gordurinha a gente pode partilhar com quem não tem. Agora você vai partilhar para ser recompensado, perde o valor. Você tem que partilhar porque você tem consciência de que tem alguém que precisa. Claro, e aí eu também orientava nas outras missas que a gente rezou hoje. Às vezes a gente quer fazer caridade. Uma boa prática para essa quaresma é: escolhe um dia desses 40 dias de quaresma para fazer uma limpeza no teu guarda-roupa. Tudo aquilo que tem 2 anos que você não mexe, você coloca numa sacolinha e leva para caridade. Está 2 anos lá, se você tocar, vai criar mofo, né? Então, você vai dar para alguém que precisa. Conhece alguém que precisa, que sabe que precisa, leva e dá. Não conhece, fica com medo de entregar aí para alguém que vai vender, que vai jogar fora, traz na ação social da igreja. Nós sabemos quem precisa, né? Nós temos as 2 creches, são 250 crianças, totalmente gratuita, em período integral, com refeição. Nós temos aí a pastoral do morador de rua, nós temos as periferias que nós atendemos, traz aqui que a gente sabe distribuir, né? Senão você também procura uma instituição, mas faça a sua caridade, mas faça porque você sabe que lá na ponta alguém precisa dessa caridade. Não para ser recompensado, porque aí você já é recompensado nessa terra. Isso aí você já é recompensado aqui, que recompensa tereis na eternidade, se você já foi reconhecido neste mundo. E a nossa caridade, o nosso jejum, a nossa caridade, a nossa esmola, Jesus pede para que a gente oferte por consciência, por saber que alguém precisa. Então pratique nessa quaresma, para que se torne um hábito na tua vida. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos. Também isso aqui é uma coisa muito comum do tempo de Jesus, que hoje já não é tão comum assim. Mas na época de Jesus as pessoas gostavam de rezar, para que todos vissem, que eles estavam rezando, para serem reconhecidos pelas pessoas. Não estavam nem preocupados em que a oração chegasse no ouvido de Deus. Jesus pede que a tua oração chegue no ouvido de Deus, que você reze em silêncio diante do sacrário. A partir de amanhã já, nós começamos todas as quintas-feiras, das 3 da tarde até as 7 da noite, o último horário é das 7 às 8. Então das 3 às 7, adoração ao Santíssimo aqui na igreja. Todas as quintas, das 3 às 7, indo das 7 até as 8. Tarde toda, a partir das 3, que é a hora da misericórdia, escolha um horáriozinho para vir. Ninguém precisa saber, você pode até convidar uns amigos para virem junto, para estar em adoração a Jesus Eucarístico. Durante toda a semana, o dia todo, de manhã e de tarde, no sábado até meio-dia, a capelinha do Centro Pastoral está aberta. Passa ali para fazer uma oração na capelinha. Na tua casa, reza, faz uma oração, oferta a tua oração. Vem estar com Deus, faz o propósito durante essa quaresma. Olha, Senhor, tem rezado tão pouco. Então, durante a quaresma, hoje já passou a quarta-feira de cinzas, mas a partir de amanhã, vou acordar 15 minutinhos antes, para fazer 15 minutinhos de oração, ou 15 minutinhos de leitura da Bíblia, 15 minutinhos de texto. Eu vou fazer uma troca, Senhor. Ao invés de assistir a Netflix, os filmezinhos, eu vou assistir um videozinho de um santo da igreja, de um milagre eucarístico, de uma devoção mariana, de um texto bíblico. Vou olhar no meu celular, vou trocar. Vou fazer 40 dias sem Instagram, 40 dias sem Facebook, 40 dias sem YouTube. Só vou olhar o YouTube da Pastoral da Comunicação da Paróquia de Sagrados Corações para ver a missa. Mexanzinho, não contava com a minha astúcia. Porque aí você faz a sua opção, se compromete em estar com o Senhor, fazer a sua oração, uma oração que toque o coração de Deus e que leve você a fazer uma experiência. Procure um retiro. Nós teremos o retiro paroquial, dias 11, 12 e 13 de março, Procure, vá procurar. Reze, estabeleça uma proximidade com o Senhor teu Deus, se aproxime mais. Na sua caminhada matinal, você vai caminhando pela estrada, pega o tercinho, leva o tercinho na mão,
vai rezando o tercinho, Ave Maria, pela paz, pela sua conversão, pela conversão dos pecadores, pela conversão da sua família, pelo diálogo, pelo perdão. São propósitos que você pode fazer. E quando você jejuar, hoje, quarta-feira de cinzas, é um dia de jejum e abstinência, né? Espero que muitos de nós tenhamos feito o jejum. Jejum e abstinência, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, jejum e abstinência. Jejum das 3 refeições principais do dia na nossa cultura, café da manhã, almoço e janta, a gente deixa uma de lado. Normalmente o almoço, tomamos o café da manhã, jantamos, deixamos o almoço de fora. Fazemos jejum. Quando a gente sente aquela vontadinha de comer, a gente lembra para o que eu estou oferecendo o meu jejum, para quem que eu estou oferecendo. Pela paz mundial, o Papa pede que hoje a gente reze o dia todinho pela paz mundial. Na comunidade de São Francisco, aqui no bairro Ipiranga, rezamos as 1000 Ave Marias pela paz no mundo, né? Cada um de nós é convidado a fazer ao menos uma prece, um terço, uma oração pela paz no mundo. Essa insanidade das pessoas que já têm tudo, mas querem mais, poder, brigar por nada, matar criancinhas, jogar bomba em cima das pessoas, é um negócio. O mundo tem 2000 anos de cristianismo e as pessoas não entenderam ainda, né? Ficam aí perseguindo as pessoas. Um padre ortodoxo foi morto pela polícia, pelos militares russos, né? Impediram inclusive a comunidade de sepultar, de levar o corpo do padre para enterrar, né? Então é uma insanidade. Mataram crianças, civis. Então a gente precisa rezar pela paz. E a paz lá começa pela paz no nosso coração, dentro da nossa casa. Quando a gente jejuar, o nosso jejum seja oferecido. Inclusive a gente pode até mesmo ofertar o recurso. Supomos que a gente não vá almoçar, que a gente almoce na rua, ao invés de pagar o almoço, eu pego aquele dinheirinho e eu levo para alguém, para uma instituição que precisa. Posso reverter? Não precisa, mas posso, né? Mas o meu jejum tem que ser para eu lembrar. Veja, caridade, aquilo que eu oferto, é uma conversão minha na direção do meu irmão. Eu oferto porque eu entendo que tem irmão que precisa daquilo que eu tenho. Então é uma conversão na direção do outro. Se o planeta Terra, que tem riquezas suficientes para muito mais do que 7 bilhões de habitantes viverem bem, todos os habitantes do planeta fizessem isso, cada habitante que tem oferecesse um pouquinho para um habitante que não tem, ninguém passaria nenhum tipo de necessidade. Só que tem que começar por mim. Precisa começar por mim. Precisa começar. Então, caridade é minha conversão na direção do outro. Oração é a minha conversão na direção de Deus. Eu oro, eu me converto, eu procuro proximidade com Deus, eu me converto a Deus. E jejum é a minha conversão na direção de mim mesmo, para que eu aumente o meu autodomínio, para que eu controle os meus vícios, os meus instintos mais primários. Então eu me autodomino, eu vou testando as minhas capacidades e os meus limites, pondo à prova e vou me controlando. Meu instinto mais primário da fome, ou outros instintos que eu tenha, que eu posso fazer jejum. E hoje também é dia de abstinência, assim como sexta-feira santa, abstinência de carne. O jejum na igreja, todos que têm mais de 18 anos e menos de 60 precisam fazer, salvo quem tem alguma restrição alimentar ou médica. Abaixo de 18 e acima de 60 faz quem quiser. Agora, a abstinência na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas, todo cristão é convidado a fazer abstinência de carne, não comer carne e ofertar, para que a gente vá exercitando os nossos instintos. Oração, conversão na direção de Deus. Jejum, conversão na nossa direção. Caridade, conversão na direção do outro, para que a gente possa dizer, como dizemos ao cantarmos o salmo de hoje, né? Misericórdia ao Senhor, pois pecamos, tende piedade de Deus, de nós, tende misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Essa busca, cada dia da quaresma. A quaresma está só começando, mas é um tempo oportuno. Tomara que a gente não deixe passar em vão, tomara que a gente saiba aproveitar, viver bem e buscar um avancinho. Eu lembro que são 40 dias,
E para aquelas pessoas que gostam de provas científicas, né? Para além da fé, querem algo mais, existem estudos científicos que mostram que uma prática que a gente repita por mais de 30 dias seguidos, então vou fazer a leitura da Bíblia 15 minutinhos antes de eu levantar da cama. Se eu consigo repetir por mais de 30 dias, e nós temos 40 da quaresma, vou me aproximar de alguém para pedir perdão, vou fazer o jejum, vou fazer a oração do terço, um hábito, uma prática que a gente repita por mais de 30 dias, e temos 40, facilmente se transforma num hábito para o resto da vida. Então vamos exercitar, e que Deus esteja conosco e nos assista nos nossos propósitos. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna.